Oi, pessoal. Hoje é sábado, 24 de janeiro de 2026. E nossos queridos amigos Larry Johnson e Larry Wilkerson estão aqui conosco. Bem-vindos de volta. Bem, estou feliz por estar onde estou. Pelo menos vocês sabem, vocês estão nas regiões de neve, onde quer que estejam. Sim, que Leningrado está se aproximando. Coronel, quem é a pessoa mais bonita aqui, sabe? Bem, sem dúvida, você é. O cara na Flórida com aquela camisa bonita é ele mesmo. Deixe-me começar com o aumento militar aqui na Ásia Ocidental. Pelo que estou ouvindo de autoridades iranianas, toda vez que falamos sobre o que está acontecendo na Ásia Ocidental, eles levam isso a sério. Eles continuam dizendo, estamos preparados. Toda vez que eu pergunto, essa é a resposta deles. E aqui está o que J.D. Vance disse sobre esse aumento militar no Oriente Médio, na Ásia Ocidental. E qual é o objetivo disso? Bem, obviamente o presidente tem muitas cartas que pode jogar. Não vou revelar exatamente como ele vai jogá-las. Mas veja, acho que só queremos garantir que temos opções. Temos muitas forças na região e temos pessoas que podem estar em perigo. Parte de toda a nossa estrutura de alianças por lá, com a Arábia Saudita e esses outros países, significa que eles investem muito nos Estados Unidos da América. Precisamos garantir que temos pessoas lá para proteger nossos ativos nessas partes do mundo. E acho que o presidente só quis garantir que, se Deus nos livre, os iranianos fizessem algo muito estúpido, teríamos os recursos necessários para responder. Do que ele está falando? Sinceramente, não entendo em que situação o Irã atacaria, ou por que precisaria atacar alguém na região. Estou falando do governo iraniano, coronel. Bem, ele está reforçando, eu acho, de uma forma bastante dramática o fato de que esta administração quer que o povo americano, e talvez eles próprios sintam isso, talvez Vance sinta isso, mas eles certamente querem que o povo americano pense, ou pelo menos seus seguidores, que o Irã representa uma ameaça aos Estados Unidos, o que claramente não é verdade. Então, é preciso manter esse tipo de conversa o tempo todo para convencer as pessoas de quem você quer o voto de que estão enfrentando uma ameaça séria no Sudoeste Asiático, o que é uma bobagem. Mas quando foi a última vez que você verificou a capacidade do povo americano, pelo menos 60% deles, de distinguir o que é uma ameaça real e o que é uma ameaça exagerada? Então ele está exagerando a ameaça. Mas também acho que há algo mais nefasto aqui. Pense nas operações anteriores em relação ao Irã, tanto diplomáticas quanto cinéticas. Acho que estamos montando um cenário que, primeiro, satisfaz Bibi Netanyahu, pelo menos por enquanto, porque ele tem enfrentado alguns problemas, entre eles o domo de ferro sobre Israel. E ele teve outros problemas militares que o preocupam quanto à sua capacidade de resistir a um ataque iraniano e, de fato, de lançar seu próprio ataque, seja pouco antes ou durante o conflito. E, em segundo lugar, ele não tem total certeza de que Donald Trump está realmente comprometido em estar ao seu lado. Acho que ele conta com a Turquia. Por mais estranho que pareça, acho que ele tem a Jordânia sob controle total, e talvez tenha outros também, mas acredito que sua maior preocupação é Donald Trump. E o último ponto que eu destacaria é que é preciso continuar dizendo esse tipo de coisa. Eu vi uma cópia razoavelmente fiel do CONOPS, o conceito de operações, e tudo o que está acontecendo agora em termos de deslocamento de porta-aviões, envio de caças, aeronaves de apoio e outras coisas necessárias para que os Estados Unidos realizem um ataque de porte considerável em conjunto com Israel contra o Irã está sendo colocado em prática. Portanto, tenho que concluir que isso também é um movimento de pressão caso não venha a ser executado. Mas eu não sei se isso não vai ser executado. E a outra coisa que eu não sei é se o Bibi não jogou a carta Trump.
que me disseram que ele já usou antes para fazer o Trump realizar o bombardeio do local nuclear. E isso significa que ele está ameaçando usar uma arma nuclear se o Trump não se juntar a ele. Então você tem todos esses ingredientes em algo que está se tornando cada vez mais, acho que óbvio para todo mundo no mundo e para mais e mais americanos. Como administrações fundamentalmente imprevisíveis e talvez até incompetentes em muitos aspectos, lideradas por um homem que está perdendo a lucidez mental. Então uma bagunça. Uma completa bagunça, na minha opinião. E eu não sei como interpretar isso em termos de isso vai acontecer e vai acontecer nas próximas 72 horas. And is it going to happen in the next 72 hours? Larry, como você vê a situação na Ásia Ocidental e em toda a Europa? Well, let me step back and Bem, deixe-me recuar um pouco. Acho que a chave para isso é o controle que os sionistas têm sobre Donald Trump. Isso pode parecer um desvio do que estamos discutindo, mas acredito que seja relevante. Veja quem foi ao Kremlin ontem para se encontrar com o presidente Putin. Steve Witkoff, um sionista judeu, Jared Kushner, um sionista judeu, e eu esqueci o nome do terceiro cara que foi junto, mas ele era um sionista judeu de 36 anos. Quem é o guardião de Trump? O chefe de gabinete, a pessoa que controla o acesso? Ela não é judia, até onde sei, mas Susie Wiles, ela comandou a campanha presidencial de Bibi Netanyahu, é uma sionista. Então, há essa enorme influência sionista. so you've got this enormous Zionist influence. And then we heard this guy E então ouvimos esse cara Lazar, de novo, outro sionista judeu, falar sobre o que ele está ouvindo de suas fontes internas, que nas próximas 72 horas haverá ataques. E a esse respeito, participo de uma ligação semanal, e há um sionista muito proeminente nessa chamada que também é judeu, e ele escreveu exatamente a mesma coisa outro dia. Então há uma enorme pressão de Israel, apesar das bobagens que estão sendo divulgadas, dizendo, estamos pedindo para o Trump não fazer isso, não faça. Bobagem. Isso está realmente sendo feito a pedido e com o incentivo dos israelenses. A grande diferença é que desta vez o Irã está preparado. O Irã não fez as mesmas besteiras que fez antes de 13 de janeiro, quando rejeitou ofertas de assistência militar tanto da China quanto da Rússia. Então veja bem, o problema que eu percebo é que é como se você tivesse engatilhado uma arma e estivesse pronto para atirar. Não é impossível, mas é difícil desengatilhar. E eles estão acumulando tudo isso. Estão mobilizando esses recursos militares. Outra coisa que entra em jogo aqui é que agora temos provas firmes e diretas de que a CIA está mentindo descaradamente para Donald Trump. Pode haver algumas coisas que Trump diz e faz que realmente não são culpa dele, porque ele está sendo informado disso pela CIA, por John Ratcliffe. Because he's being told this by the CIA, by John Ratcliffe. And I based that on this article that came out earlier. Baseei-me em um artigo que saiu no Substack no início dessa semana, escrito por Seymour Hersh, em que ele falava sobre a guerra e a situação na Rússia e na Ucrânia. Mas ele estava citando um funcionário da comunidade de inteligência. E quero dizer, esse cara disse ao Hersh, e o Hersh escreveu tudo como um escriba satisfeito, que no fim de semana passado, a internet e o serviço de telefonia celular foram desligados na Rússia. Quero dizer, era uma mentira comprovável. Mas o meu ponto é, quando você tem a comunidade de inteligência dizendo coisas como, sim, senhor presidente, se o senhor atacar o Irã com 300 mísseis de cruzeiro Tomahawk, eles vão desmoronar, não vão conseguir resistir. Então você pode pensar, bem, eu tenho uma chance, podemos fazer isso. É por isso que eu digo que isso é tão perigoso. Let me just add to that, Nima, that I think Deixe-me apenas acrescentar a isso, Nima, que acho que também estamos vendo uma situação Epstein renovada e até mais profunda. E não duvido nem por um momento que Trump vá usar algo assim, mesmo que seja apenas a confusão em torno de um possível ataque ou mobilização, mas certamente um ataque que vai dar errado muito rápido, para desviar a atenção do caso Epstein. A coisa está ficando séria nas entranhas do Congresso.
E até republicanos, que você não imaginaria que se interessariam por mais revelações, agora estão interessados. Coronel, a questão é, se os Estados Unidos atacarem, como Larry acabou de mencionar, com 300 ou 400 mísseis Tomahawk, quais seriam as repercussões para as eleições de meio de mandato de Donald Trump, já que sabemos que ele está tão preocupado com elas? Se eu tiver certo sobre o CONOPS, o conceito de operações que eles estão tentando alcançar, vamos chamá-lo de um movimento de pinça, por assim dizer. Eles entrariam no Mediterrâneo Oriental com um porta-aviões e se aproximariam sorrateiramente do Mar da Arábia do Norte e do Mar de Omã com o outro porta-aviões, o Lincoln. Todos os recursos desses porta-aviões seriam mobilizados, e com 2 porta-aviões posicionados dessa forma, além do apoio logístico de lugares como Jordânia e Turquia, eles poderiam realizar operações contínuas, 24 horas por dia. Normalmente são necessários 3 porta-aviões para isso, mas considerando que também estariam enviando aeronaves de Al-Udeid e de outras bases, eles conseguiriam fazer funcionar. Não se trata de 300 mísseis de cruzeiro. They could do that. It's not 300 cruise missiles. It's thousands of bombs. São milhares de bombas que vão ser lançadas, talvez até 1/4 ou metade do estoque de bombas dos Estados Unidos. E nós temos bombas de sobra, disso não há dúvida. A questão é, conseguimos fabricar novas? Esse é o verdadeiro problema. Mas por enquanto temos muitas, e também temos muitas aeronaves. Então sim, pode ser uma bagunça. Não acho de forma alguma que vamos obter o que esperaríamos disso. Um Irã subjugado e uma mudança de regime. O que vamos ter é um Israel destruído. Quase dá vontade de dizer que venham, nesse sentido. Mas é muito mais do que apenas 300 mísseis de cruzeiro que essa armada, se fosse colocada em ação, poderia lançar contra o Irã. Larry, qual é a sua opinião sobre o aumento militar? O coronel acabou de mencionar que eles podem realmente aumentar a quantidade de munição e bombas que tem na região. Você acha que esse chamado Conselho da Paz, que Donald Trump criou, a nova ONU, tem algo a ver com isso? Nem comece com isso. Meu Deus, você vai me fazer subir a pressão. Cadê meu remédio de pressão? No último relatório de Netanyahu, acho que a citação foi algo como fase 2, não existe fase 2. Eu não dou a mínima. Ele vai continuar matando palestinos em Gaza. Olha, vamos começar com um ponto de referência. 2003, o ataque ao Iraque. Os Estados Unidos tinham controle incontestado do espaço aéreo, supremacia aérea total. Isso significava que podíamos voar para onde quiséssemos. Não precisávamos nos preocupar em ser abatidos. Tínhamos o luxo de poder mirar em qualquer alvo que quiséssemos. E como isso funcionou? Não forçou Saddam a sair do poder. Tivemos que colocar tropas em solo. E neste caso, novamente, estamos falando de sobrevoar um país, o Irã, que é 4 vezes maior que o Iraque. Já vimos as limitações do poder aéreo militar dos estadunidenses. E no Mar Vermelho, durante o início deste ano, 2025, de janeiro e fevereiro até março, Trump lançou a continuação da operação de Biden para abrir o Mar Vermelho. The Biden operation to open the Red Sea. The U.S. again completely failed. Os Estados Unidos falharam completamente mais uma vez. É por isso que eu digo que temos esses guerreiros de poltrona que jogaram videogame demais. Eles não entendem tempo e distância. Não entendem fortificações. O Irã não tem empilhado seus mísseis balísticos acima do solo. Eles vêm construindo e armazenando-os em instalações subterrâneas seguras, que são muito difíceis de destruir e, mais importante, difíceis de serem alvejadas pelos Estados Unidos. O que mudou é que o Irã agora possui amplos sistemas de defesa aérea que não tinha em junho. Eu havia presumido que eles já os tinham em junho, mas não tinham.
Aconteceu que o único S-400 implantado no Irã em junho de 2025 estava em uma usina nuclear no canto sudoeste do país, onde os russos estavam trabalhando. Então, sabe, eles se protegeram e aquele local não foi atingido. Se um ataque for lançado contra o Irã vai retaliar imediatamente. Então, sabe, pode dar adeus à base aérea de Al Udeid. Ela será destruída, assim como a base aérea na Arábia Saudita, onde os Estados Unidos mantêm caças. Eu acho que vai unir imediatamente matter foi muitos o que cortar de 45% do consumo mundial de uma só vez. Uma vez fechada, pode levar 2 ou 3 dias, mas é com depois. It'll take 2 or 3 days, but the world economy will begin grinding to a halt. E então, como o coronel Wilkerson observou, Israel vai ser duramente atingido. Agora, eu tenho um amigo que ainda é oficial da Força Aérea e disse, bem, nós temos capacidade para parar os mísseis do Irã. Eu apenas respondi, é? Então por que não fizemos isso em junho? Porque tínhamos todos esses sistemas de defesa aérea. Estamos confiando no THAAD e nos Patriots. Praticamente tudo o que os Estados Unidos ainda têm em seu arsenal foi enviado para lá. Esses sistemas são completamente ineficazes contra os mísseis hipersônicos que o Irã realmente possui. Quero dizer, isso já foi demonstrado. Nós vimos. Algumas pessoas dizem, não, eles não têm isso. Eu não me importo com o nome que você queira dar. Quando você vê um míssil descendo naquele ângulo e depois mudando de direção, isso é tecnologia avançada. O que está circulando nos círculos sionistas é, sim, nós vamos fazer isso. Não sei se isso é apenas para alimentar falsas esperanças ou se estão recebendo informações legítimas, mas estamos definitivamente posicionando ativos militares na região que são capazes de fazer isso. Mas, novamente, não acho que tenhamos pensado nas consequências. Se fizermos isso, será diferente desta vez. E os Estados Unidos vão sofrer danos significativos que não sofreram durante a Guerra de 12 Dias. Eu só acrescentaria, Lehman, que comparar o Iraque e 80% dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial com o que aconteceria agora realmente não é uma boa comparação. Bill Clinton, em 4 dias, causou mais danos ao Iraque do que fizemos em todo o bombardeio preparatório na Tempestade no Deserto e no Escudo do Deserto, porque aqueles eram 99% de MGPs, algo bem diferente. Não estou tentando discutir com o Larry. Só estou dizendo que a devastação que podemos causar agora será muito maior do que a que provocamos no Iraque a partir do ar. Dito isso, acho que o Larry está absolutamente certo sobre a correlação de forças como ela se apresenta neste momento. Acho que vamos entrar em uma armadilha, e isso vai ser devastador. Mas não quero minimizar a devastação que será infligida ao lugar onde você está agora. Sim, não, eu não discordo disso. Mas acho que há uma tendência do lado dos Estados Unidos de superestimar a capacidade de lutar e contestar isso. Special. Acho que desta vez, o Irã está totalmente preparado para qualquer ataque. É por isso que, por exemplo, durante aqueles distúrbios manipulados aqui no Irã, vimos como os iranianos foram capazes de derrubar o Starlink, algo que ninguém havia feito antes. E, de certa forma, quando você observa a mídia tradicional de fora, percebe como eles estão simplificando tudo o que está acontecendo. As capacidades do exército iraniano, as capacidades de Israel, o poder brando e o poder duro das forças armadas iranianas. Eles estão tentando simplificar tudo isso para o presidente dos Estados Unidos. O Larry acabou de mencionar, coronel, como a CIA é capaz de manipular Donald Trump. E Trump não tem a menor noção dessas coisas. Ele simplesmente ouve e acredita em tudo o que recebe dessas fontes. Eu não sei se é esse o caso. Acho que se for a Laura Loomer ou o chefe de gabinete dele entregando algo para ele, talvez ele dê alguma consideração. Mas não tenho certeza se ele dá muita atenção ao Ratcliffe, a Tulsi Gabbard
ou a qualquer outra pessoa da comunidade de inteligência. Não há dúvida na minha mente de que o Ratcliffe está trabalhando para o Bibi Netanyahu. Quero dizer, ele bem que poderia transferir sua bandeira para Jerusalém ou para Tel Aviv, tanto faz, e trabalhar diretamente para o Bibi. E não tenho dúvida de que a CIA está inventando algumas coisas que não são verdadeiras, assim como fizeram quando estávamos nos preparando para ir à ONU fazer a apresentação em 2003. Eles fazem isso muito bem. In 2003, they do that very well. Making up intelligence. Inventar informações de inteligência para atender às necessidades de uma política é como eu chamo isso, mas talvez agora seja ainda pior. Dito isso, acho que Trump tropeçou em uma estratégia que tentou articular em Dallas, mas fez um trabalho muito ruim nisso. Talvez ele tenha feito isso de propósito. Não sei. Acho que a demência dele está piorando a cada dia. Talvez até isso seja um disfarce, porém. Não sei. Não acho que seja. Acho que é uma demência real que está acontecendo. E vamos ter que fazer algo a respeito. Mas você não vai conseguir usar a 15ª emenda para isso, porque as pessoas nunca vão abrir mão do poder. Vocês vão ter que impedi-lo. Vai ser preciso iniciar um movimento razoavelmente sólido e sensato, com participação republicana no Congresso para removê-lo do cargo, o primeiro presidente da nossa história a ser destituído por impeachment. Nixon foi removido por impeachment de forma indireta, porque viu os artigos e disse: "Prefiro renunciar a ser o primeiro presidente realmente destituído do cargo por meio de impeachment." Isso é absolutamente essencial se quisermos colocar o governo de volta nos trilhos, tanto internamente quanto internacionalmente. Eu acredito nisso de todo o coração. Se teremos ou não um Congresso suficientemente corajoso para fazer isso é outra questão. Dito isso, a estratégia que Trump parece estar implementando tem um único propósito geral: fazer dinheiro para Trump e sua família. E o Larry está absolutamente certo sobre esses caras estarem na Rússia. Eles são emissários desse movimento. O fato de ele não ter, pelo que posso perceber, feito nenhum acordo substancial com Putin, ou qualquer aceno a Putin sobre o acordo de cavalheiros que Putin mencionou querer continuar após 26 de fevereiro, quando o novo START expira, é simplesmente absurdo. Estamos lidando com o componente mais perigoso do mundo neste momento, armas nucleares e nenhum tratado. E Trump não quer fazer nada a respeito. Isso tem o objetivo de desestabilizar ainda mais um mundo que ele já, muito obrigado, fez bastante para desestabilizar. Porque, novamente, ele acredita por meio de suas chamadas habilidades incríveis. Não tenho autoridade sobre mim. Apenas minha moralidade é a autoridade sobre mim. Ele acredita que pode se sentar no topo desse mundo caótico que está criando deliberadamente. E, portanto, qualquer coisa fora do comum que aconteça agora se encaixa nessa estratégia. E isso é uma baita confissão, se for verdade. Larry, parece que o conceito principal vai, você sabe, para o Conselho da Paz. Ele quer criar algo parecido com a ONU e quer comandar isso. Ele quer receber dinheiro de várias fontes e quer ter o dinheiro para gastar e guardar. Eu não sei. Como você vê isso? Isso remonta ao que o coronel Wilkerson estava falando sobre o impeachment de Donald Trump ou sua remoção com base na 15ª emenda. Um dos sinais de demência é algo chamado confabulação. Um exemplo de confabulação em Donald Trump é quando ele insiste que trouxe paz a 8 guerras diferentes. Ele não trouxe. Quero dizer, objetivamente, esse não é o caso, mas ele realmente acredita que fez o que diz estar fazendo. E esse é um dos primeiros sinais de demência, quando você transforma uma fantasia na sua realidade. Então veja, começamos com Trump mentalmente debilitado e cercado por pessoas que continuam a sustentar essa deterioração ou permitem que ela continue. Mas veja, você não deveria se surpreender.
Nós vimos isso acontecer também sob o governo de Joe Biden. Os assessores de Biden fizeram isso, do mesmo jeito que está sendo feito com Trump. E em termos de ações concretas, Trump bombardeou a Nigéria, bombardeou a Síria, bombardeou o Irã. Ele tem mais bombardeios do que iniciativas reais de paz. E mais uma vez, vemos essa obsessão em conseguir o Prêmio Nobel da Paz. E você tem que se perguntar, o que há de errado com ele? Quero dizer, nunca encontrei alguém tão obcecado em obter esse tipo de reconhecimento e aprovação por algo que não fez. Isso não é normal, pelo amor de Deus. E todo mundo fica ali agindo como se fosse normal. Então, o problema é que Trump ainda é, de certa forma, um tomador de decisões dentro de sua administração, mas ele realmente não a controla. Estão dizendo a ele o que fazer em certas situações. De onde vêm esses pedidos? Muitas vezes eu não sei. Quero dizer, veja quando ele trouxe o Azerbaijão e a Armênia para Washington, D.C. para assinarem um acordo. Até hoje, Trump ainda não consegue pronunciar Azerbaijão corretamente. Mesmo lá em Davos, ele o chamava de Iberbaijão. E sabe, ele também fez com que eles firmassem um acordo com a Albânia. E a Albânia ficou dizendo, estamos em guerra com bem, descubra onde fica Iberbaijão e vamos ver se estamos em guerra com eles. Find out where Azerbaijan is, and let's find out if we're at war with them. I mean, this is theater. Quer dizer, é simplesmente um teatro do absurdo. Estou extremamente preocupado porque muitas das decisões que estão sendo tomadas são, como o coronel Wilkerson indicou, motivadas por interesses financeiros. Veja o caso da Venezuela, por exemplo. Recebemos uma variedade de razões para justificar porque precisávamos, você sabe, derrubar Maduro. Ele é um chefão do tráfico e o fentanil está saindo da Venezuela. No entanto, basta consultar o relatório INCS-Harry do Departamento de Estado, o relatório de Estratégia de Controle Internacional de Narcóticos. 99% do fentanil apreendido ao entrar nos Estados Unidos vem do México, 1% vem do Canadá e 0% vem da Venezuela. 0% out of Venezuela. So, the drugs is not the real issue. Então veja, a droga não é o verdadeiro problema. É o petróleo. Precisamos assumir o controle do petróleo. Certo, a Venezuela produz cerca de 700 mil barris de petróleo por dia. Isso é menos de 2% da produção mundial de petróleo. O problema é que o petróleo, é assim, se você tem uma xícara de café e coloca um canudo para sugar o café, sem problema. Mas se colocar manteiga de amendoim nessa xícara e tentar sugar, muito, muito difícil. O petróleo é que auschalar, espécie, torsemenipiu, e bithistrírio, é preciso e final. E depois pode-se lá twitwisi nurado comei. Islaneu asponiumix. Regular refinery, it has to go to a specialized refinery. I wonder where you'd find those. Oh my God. Eu me pergunto onde você encontraria esses. Oh meu Deus, há 3 deles ao longo da costa do Golfo do México e do Golfo da América. Foi mal. Eles pertencem a um bilionário chamado Paul Singer, que por acaso é um importante financiador da campanha de Donald Trump. E adivinha só, cada barril de petróleo processado exige um custo adicional de $20. Então sabe, como o petróleo do Permiano que sai do Texas, se ele sai do solo a $40 o barril, esse é o custo. Já na Venezuela, custa $40 para tirá-lo do solo. E ainda é preciso adicionar mais $20 só para deixá-lo pronto para ser enviado ao mercado mundial. Just to get it so it could be sent to the world market. So it's more costly. But Mr. Singer, então é mais caro. Mas o Sr. Singer está enchendo o caixa toda vez, porque quando você tem 700 mil barris de petróleo por dia, e tudo isso precisa ser refinado, é só multiplicar por 20. Estamos falando de $15 milhões por dia. Poxa, 15 milhões por dia durante 10 dias dá 150 milhões. E esses 150 milhões ao longo de... É só fazer as contas. Estamos falando de $1 bilhão ou mais. Então, foi por isso que Trump realmente foi atrás da Venezuela, para enriquecer o amigo dele. E talvez o Sr. Singer vá dar a um dos filhos de Donald Trump uma parte do negócio. Isso me parece mais provável do que qualquer outra coisa. That seems more likely to me than anything else. Yeah. Carl,
Sim, coronel. Quando o senhor vê europeus com a mentalidade de vamos apoiar a hegemonia dos Estados ou do Ocidente na Ucrânia, porque se perdermos na Ucrânia, isso enviaria uma mensagem ruim à China e, de alguma forma, destruiria a dominância ocidental. Então, a partir daí, chegando ao que está acontecendo agora com o caso da Groenlândia, eles estão se esforçando tanto para convencer o governo Trump a não capturar a Groenlândia. Por outro lado, vemos o primeiro-ministro canadense dizendo que a ordem internacional baseada em regras, ele é banqueiro, sabe do que está falando, acabou. O que está acontecendo na mente desses europeus, junto com o Canadá? Eles realmente sentem que algum tipo de mudança profunda está acontecendo? How could you not? If you were an observer of the world Como stage? você poderia não perceber isso se fosse um observador da cena mundial? Está acontecendo sem Donald Trump. Está acontecendo porque, como já disse muitas vezes antes e continuarei dizendo, o poder está saindo do Ocidente e indo para o Oriente. E é uma transição dramática. Há um relatório circulando pela internet agora, na verdade dois. Um é de um singapurense de 95 anos, que provavelmente é um dos maiores especialistas em China do mundo. O outro é estritamente econômico na forma como é apresentado. Eles colocam na tela, e acho que é bastante preciso, cerca de 100 parâmetros diferentes, de tecnologia à agricultura, passando por plásticos, o que você imaginar, mostrando quem está na liderança e quem tem mais potencial para o futuro. É a China em quase 70% dessas áreas, e algumas delas são bastante cruciais. Também é bastante claro para Carney e para pessoas como ele, que observam o mundo. Ele é um homem de negócios, na verdade, não um tipo Trudeau. Quando olham para o mundo, veem esse escoamento de poder. O que está acontecendo é que os Estados Unidos estão de forma muito incoerente, na minha opinião, tentando, com esse tipo de estratégia hobbesiana, como eu a chamei, desviar isso, contê-lo, detê-lo, seja lá o que for. Grande parte da motivação da Venezuela, por exemplo, foi mostrar a outros líderes sul-americanos o que podemos fazer com eles, porque a China está nos ultrapassando na América do Sul, e de forma enorme. 60% do comércio com a maioria das principais nações da América do Sul, incluindo a sua, é com a China, não com os Estados Unidos. Essa é uma inversão enorme de 15 ou 20 anos e está acontecendo quase em toda parte do mundo, como esse singapurense de 95 anos apontou. E tinha dizer step de não gatamos um pouco. And we don't like it at all. And so far, our way of dealing with it. Até agora, nossa maneira de lidar com isso, e eu vi isso até mesmo no segundo governo Obama e um pouco no governo Bush, tem sido por meio de sanções, sanções militares e tentativas de criar o tipo de caos que achamos que vai impedir essa mudança de poder. Estamos errados. Isso não vai funcionar. Também queremos envolver a China nesse confronto de forma mais direta, mas isso também não vai acontecer, porque a China não vai se autodestruir. Eles vão ficar de lado e deixar que façamos isso conosco mesmos. E muito obrigado, estamos fazendo um bom trabalho nesse sentido. Carney reconhece isso e acho que ele está tentando preparar o Canadá para um mundo alternativo que ele sabe que inevitavelmente está por vir. E isso lhe deu a oportunidade de fazer isso de forma bastante dramática por causa da incompetência de Trump em lidar com esse mesmo mundo. Não acho nem por um momento que Carney goste do que está fazendo, ou que sinta prazer nisso, ou que ache que não se trata de uma verdadeira ruptura com o passado. É sim, mas ele entende que isso precisa acontecer para que possa se ajustar ao crescente poder da China e de seus aliados. Estamos falando de provavelmente 60% do PIB mundial reunido em torno desse grupo, se não mais. Pense em 1945, quando tínhamos 51% do PIB e o resto do mundo estava prostrado aos nossos pés. Nunca mais voltaremos àquela situação. Nós nunca vamos voltar àquele ponto. Na verdade, estamos nos afastando ainda mais disso, e a China está assumindo o controle. Isso deixa muita gente neste país, especialmente muitos daqueles bilionários nas sombras por trás de Trump, realmente furiosa.
Eles querem fazer algo a respeito e de vez em quando querem fazer algo cinético a respeito. Coisas como Irã e Venezuela e assim por diante têm tanto a ver com mandar um recado à China dizendo saiam daqui, quanto com qual questão específica envolvendo esses países. Fora isso, como Larry está absolutamente certo, trata-se de enriquecer Trump e seus comparsas, pessoas como Singer e outros que estão envolvidos em transformar petróleo bruto pesado em diesel. Making diesel out of heavy crude oil. Well, yeah, let me expand a little bit on. Bem, sim, deixe-me expandir um pouco sobre isso. Sabe, as pessoas nos Estados Unidos que estão todas alarmadas com essa ameaça da China, elas me lembram do cara que se mudou para Minnesota, acorda em dezembro, vê neve no chão e fica chocado porque há neve no chão. Meu Deus, de onde veio essa neve? É isso que se tem em Minnesota no inverno. Os chineses, em termos de envolvimento econômico na América Central e do Sul, pelo amor de Deus, isso nunca foi um maldito segredo. Eles vêm fazendo isso há, sei lá, 30 anos, pela minha experiência pessoal. Quero dizer, quando fundamos a Berg Associates em 1998, fizemos muitas investigações sobre falsificação de produtos na Zona Franca de Colón, no Panamá. Pelo amor de Deus, os chineses estavam em toda parte. Eles administravam 3 grandes portos de contêineres que movimentam um volume enorme de produtos na extremidade norte do Canal do Panamá, em Colón. Os chineses eram proprietários e administradores desses portos, e faziam isso há anos. E então você sabe, os cassinos, eu fiz algum trabalho de compliance para alguns deles para lidar com ameaças de lavagem de dinheiro, estão cheios principalmente de apostadores chineses. Então o meu ponto aqui é que o Ocidente finge, meu Deus, precisamos parar a China. Eles estão se espalhando. Eles já estavam lá. Eles já faziam isso. Então é preciso dar um passo atrás e perguntar, por que é que agora, de repente, estamos tão obcecados com isso? Quer dizer, o que mudou? O que eu vejo que mudou é que os Estados Unidos, por causa de seus próprios ferimentos auto-infligidos, ao destruir sua própria base industrial, enquanto a China seguiu alegremente fortalecendo a sua base industrial, estamos irritados com eles por fazerem o que não conseguimos fazer, ou por fazermos o oposto do que eles fizeram. E a nossa atitude, no entanto, é lembre-se, parte do que está acontecendo na China está acontecendo por causa da nossa abertura para a China lá atrás, no governo Nixon. Eles responderam a isso passando de um Estado comunista, estritamente agrário, para, bem, gostamos de dizer que eles são um Estado comunista, mas, meu Deus, se isso é comunismo, então ele deixa o capitalismo no chinelo. Eles são comercialmente astutos e incrivelmente produtivos. E em vez de os acolhermos, dizendo, ei, que bom que pudemos ajudar vocês a se tornarem o que são, e encontrarmos uma forma de ter uma parceria com eles, de trabalhar juntos de maneira colaborativa, tudo o que conseguimos fazer é demonizá-los ao máximo, convencer a nós mesmos de que são um maldito inimigo que precisamos deter, destruir, com quem precisamos entrar em guerra. Porque você ouve essa retórica vindo do vice-comandante do Indo-PACOM, o que antes se chamava PACOM. E então, quando os chineses reagem às nossas ameaças, agimos como se fosse uma surpresa. Acho que perdemos completamente a cabeça. I think we've lost our damn minds. I would agree. Eu concordo. E esse singapurense de 95 anos, recomendo a qualquer um que queira assistir, está no YouTube. Deng Xiaoping basicamente articulou exatamente o que o Larry acabou de descrever lá atrás. E tenho certeza de que ele não esperava ser tão extraordinariamente bem-sucedido em nos usar para nos autodestruir. Mas foi essencialmente isso que fizemos. Grande parte dessas mudanças econômicas está acontecendo porque cometemos muitos erros, sendo um dos principais o fato de nossas empresas terem deixado o país e ido para a China. O que Larry está dizendo em termos de colaboração e cooperação econômica, e assim por diante, foi o motivo pelo qual o presidente a quem servi
permitiu que Colin Powell, como seu secretário de Estado, tivesse um portfólio no qual pudesse atuar, apesar de Cheney e apesar de Rumsfeld, no que dizia respeito à OMC e à adesão da China a ela. Agora os republicanos estão nos criticando duramente por termos feito isso, dizendo que demos à China... Bem, desculpe, você estava olhando para o mundo. Você entendeu o que estava acontecendo? Por que não fizeram algo internamente para impedir que essa indústria se transferisse em massa para a China, levando os empregos junto e assim por diante? Isso é tanto culpa nossa, quanto é fruto da habilidade, da estratégia ou da competência da China. E agora estamos reagindo porque, cara, isso saiu do controle. E realmente saiu do controle em alguns aspectos. Mas não há nada que você possa fazer a respeito. Não há nada que você possa fazer a respeito. Mas acho que o Larry está certo. É preciso agir, principalmente por dois motivos, bem, por vários outros também. As armas nucleares e a necessidade, como o Putin tem repetido várias vezes, de restabelecer um regime de tratados e impor alguns limites a essas coisas antes que nos levem todos à falência, incluindo Xi Jinping. E depois há a crise climática. Não estamos fazendo muito a respeito. E o Trump é completamente, e isso é inexplicável para mim, a não ser pelo fato de que o homem não gosta de nada que não corresponda à sua moralidade. A crise climática vai acabar com a gente e vai começar a nos atingir cada vez mais a cada maldito ano que passar. Até o fim do século, quando já será tarde demais para fazer qualquer coisa, estaremos todos pairando por aí tentando descobrir o que fazer, porque a nova tecnologia não nos colocou em Marte ou algo assim. A situação em 1991-92 era: vamos construir um mundo no qual todos possamos cooperar e colaborar, porque tínhamos esses desafios, entre eles as armas nucleares. Depois tivemos uma série de presidentes que não sabiam o que estavam fazendo e que, em sua maioria, atenderam aos mesmos interesses que vemos por trás do Trump agora, e eles bagunçaram tudo. E então aparece o Trump para, de certa forma, colocar a cereja nesse caos. E é basicamente isso que ele está fazendo. Nós mesmos bagunçamos o mundo, especialmente desde a derrota de George H.W. Bush pelas mãos de Israel, veja bem. E os presidentes que vieram depois dele eram inexperientes, em alguns casos extremamente inexperientes, e ouviram essas pessoas e fizeram o que elas mandaram. Tudo, desde a estratégia do Clean Break até o que Trump está fazendo agora com Israel, é simplesmente inconcebível para um líder de um país fazer com um líder de outro país. George Washington estaria se revirando no túmulo, girando no túmulo, por causa disso. É aí que estamos. Independentemente de quem seja o gigante no mundo, nós não somos mais. E estamos com raiva disso. O que mais motiva pessoas como J.D. Vance e outros ao redor de Trump, que talvez tenham cérebro, mas estão mais ou menos cooperando com ele em sua idiotice. Aqui está o que J.D. Vance disse, Larry, sobre o principal objetivo, o principal propósito na Groenlândia. O simples fato é que a Groenlândia é importante para a segurança nacional dos Estados Unidos, porque toda a nossa defesa antimísseis depende da segurança no Ártico. A mídia, obcecada com Groenlândia, 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 esquece completamente o motivo de isso ser importante. E se, Deus me livre, não estou dizendo que isso vai acontecer tão cedo, mas e se um país estrangeiro lançasse um míssil contra os Estados Unidos? Eles devem ter controle territorial para interceptar o grande míssil. Ladies, in streng inverses de nascentistas da pressa segurança. Enquanto isso, os chineses, os russos e até os dinamarqueses que controlam a Groenlândia admitem que querem controlar aquela instalação. Eles querem controlar aquela ilha, aquela massa de terra. Isso nos tornaria mais fracos. Isso deixaria nosso país mais vulnerável. Significaria que se o presidente estivesse negociando com um líder estrangeiro, ele teria menos poder de barganha, porque eles poderiam, de forma realista,
e ameaçar a soberania e a segurança territorial dos Estados Unidos. Não me mexa a acontecer. Besteira. I've lost all respect. Perdi todo o respeito pelo J.D. Vance. Quero dizer, o que ele disse ali é simplesmente uma mentira atrás da outra. Então, mais uma vez, vamos voltar e olhar para a história dos últimos 75 anos. Os Estados Unidos assinaram um acordo de, não sei bem como chamar, defesa mútua ou algo assim, com a Groenlândia e ou a Dinamarca. Mas, essencialmente, a Groenlândia sempre foi vista como estando sob o guarda-chuva de segurança da OTAN. E durante todo esse período, nunca houve uma única vez em que pedimos para fazer algo, ou enviar forças ou construir uma base, e a Groenlândia ou a Dinamarca nos disseram para desistir. Nos disseram não. Não, foi exatamente o contrário. Então você dá um passo atrás e precisa perguntar de novo, fazer a pergunta: por que essa obsessão repentina? Why the sudden obsession? Now, the notion that Russia Agora, a ideia de que a Rússia quer tomar a Groenlândia, que isso é uma prioridade para eles, por quê? No momento, devido ao tamanho, a massa terrestre da Rússia, eles cercam cerca de 53% do Círculo Polar Ártico, com o Canadá ficando com outros 40%, e o restante sendo ocupado pelo oceano. Então, a noção de que a Rússia precisa da Groenlândia para, entre aspas, controlar o Ártico é simplesmente uma mentira, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, como se controla o Ártico? Quero dizer, nós dizemos essas palavras. O que isso realmente significa? Significa que você pode navegar ao redor dele e atravessá-lo, que pode enviar pessoal para lá? Bem, adivinha só? Os Estados Unidos não podem. Nós temos um quebra-gelo. Na verdade, temos dois, mas um está quebrado. Então temos um só. E temos a Noruega construindo outro para nós, que deve ficar pronto em 2 anos. Depois temos mais 5 ou 6 encomendados, que provavelmente só vão chegar em 4 ou 5 anos. E quanto à Rússia? Bem, a Rússia tem 40 quebra-gelos, 10 deles movidos à energia nuclear. Então, nem tecnologicamente estamos no jogo aqui. E ainda assim, aqui estamos tentando arrumar briga com a Groenlândia e com a Dinamarca. De novo, com que propósito? Porque não há nenhuma urgência real lá fora neste momento. A China não está ameaçando tomar o controle. Continuamos empurrando essa mentira, manipulando o público americano, dizendo que, o Irã é uma ameaça. O Irã é uma ameaça terrorista. Temos que detê-los. A Rússia é uma ameaça, está vindo atrás de nós, é expansionista. A China é uma ameaça. E ainda assim, pegue esses 3 países, some o número total de bases militares que eles têm no exterior, some o número de vezes que atacaram outros países, mataram pessoas, cidadãos de outros países. E sabe de uma coisa? O único país que está no topo dessa lista não é a China, nem a Rússia, nem o Irã. É os Estados Unidos. Se seguirmos a definição de terrorismo de Bibi Netanyahu, com a qual eu concordo, ele a apresentou no programa Crossfire de Bill Buckley em 1987. A definição era muito simples, elegante. O uso da violência contra civis para fins políticos. Por essa definição, o país mais terrorista do mundo são os Estados Unidos. By definition, is the United States. Indisputable. At a minimum, we caused the deaths. Indiscutível. Sabe, no mínimo, nós causamos as mortes, contribuímos para as mortes de 500 mil iranianos durante a guerra Irã-Iraque por causa do nosso apoio a Saddam Hussein e do fornecimento dos produtos químicos precursores que foram usados para fabricar gás mostarda contra os iranianos. Veja, não foi a Rússia que invadiu o Afeganistão ou o Iraque 2 vezes. E, francamente, não foi a Rússia que iniciou a guerra civil na Síria. Fomos nós. Temos, baldes de sangue nas mãos. E passamos todo o nosso tempo demonizando esses outros países, alegando que representam uma enorme ameaça para nós, quando, na verdade, somos a maior ameaça a nós mesmos, não eles. In fact, we're the biggest threat to us, not them. I would add that we're the only country in the world that has the degree of sanctions. Eu acrescentaria que somos o único país do mundo com o nível de sanções sobre outros países que temos.
sanções que, em alguns casos, são mais letais para o povo desses países, e não necessariamente para seus líderes, do que bombas. E o segundo maior terrorista do mundo é Bibi Netanyahu, em Israel. Se você viu o que Francesca Albanese divulgou recentemente, e eu acho que ela está certa, acredito que o número total de pessoas que serão enterradas sob aquela bela cidade que Trump vai construir sob o concreto está mais próximo de 300 ou 400 mil, cerca de 75% delas mulheres e crianças, do que dos números do Ministério da Saúde do Hamas, que são absurdos. Pois é. Yeah. Coronel, qual é o objetivo, se o que J.D. Vance acabou de dizer não for o caso? Qual é o objetivo na Groenlândia? E quanto ao nosso embaixador na Dinamarca, o homem que Donald Trump enviou para representar os Estados Unidos lá? Veja os comentários dele. Ele é bilionário. Não consigo lembrar o nome dele agora e espero nunca mais ouvi-lo. Mas ele cobiça, veja o que ele disse. Ele cobiça os minerais sob a camada de gelo na Groenlândia. E ele os expõe claramente. Supostamente, uma das primeiras coisas que ele disse ao apresentar suas credenciais ao povo da Dinamarca foi: queremos a Groenlândia e vamos tê-la. Esse é o embaixador do Trump. Sim, o nome dele acho que é Ken Howery. Dá uma olhada. Sim. É bem, essa é outra coisa que a gente continua ouvindo. Vamos para a Venezuela, supostamente porque eles têm minerais de terras raras. Vamos para a Groenlândia, porque eles têm minerais de terras raras. Nós temos minerais de terras raras aqui nos Estados Unidos. Quero dizer, logo ao norte de onde eu moro, a uns 30 minutos de carro, você chega à mina Mosaic. É uma dessas enormes empresas de mineração dos Estados Unidos. Eles extraíram todo o gesso e depois, exigeitos, o que sobra dele escavam, como empiados. Essas spewteltis produções contain rare earth minerals. We've got them. The problem is Nós os temos. O problema não são os minerais de terras raras em si, é o processamento. Só existe um país no mundo preparado para fazer o processamento em nível industrial desse material, e esse país é a China. É por isso que a China tem o monopólio das terras raras. Não é que os minerais de terras raras sejam realmente tão raros ou encontrados apenas em certos lugares, eles são bastante abundantes. Mas é o processamento, pelo amor de Deus. E sabe, nossos formuladores de políticas nos Estados Unidos simplesmente não parecem entender isso. E uma das coisas com as quais a Austrália está lutando agora é a nossa pressão para que eles retomem essa atividade, porque costumavam ser um grande processador de metais de terras raras. Depois a China praticamente os tirou do mercado, já que era muito mais barato fazer isso lá. Essa foi outra parte do plano de Deng Xiaoping. Ele disse, abre aspas, teremos 95% do mercado em 20 anos. Eles basicamente tiraram a Austrália do negócio. E temos pressionado para que tentem reativar suas instalações de processamento que estão paradas, mas isso seria muito caro. Enquanto isso, nós mesmos não estamos fazendo isso, como o Larry acabou de apontar. Somos seus aliados. Larry, quero falar um pouco sobre o que está acontecendo na Síria, porque as duas forças, que de alguma forma são apoiadas pelo governo Trump, os curdos e o atual governo na Síria, o atual governo do HDS, por causa dessa luta, desse confronto que se vê na Síria, libertaram combatentes do ISIS. E sabemos que isso é motivo de grande preocupação, especialmente nessa região. Até o Iraque disse: mandem-nos para as prisões no Iraque, apenas para evitar qualquer tipo de caos por causa dessas pessoas. Essas não são pessoas comuns, são extremamente perigosas. E sabemos o quanto todos os países da região têm tentado mantê-los presos. Então, o que o governo Trump está fazendo? O que eles querem fazer para evitar que isso aconteça novamente? I don't think they know. Eu não acho que eles saibam, e duvido que realmente tenham um plano ou que tenham pensado nisso a fundo.
Quero dizer, as contradições aqui são simplesmente incríveis. Para começar, como você pode afirmar que o ISIS está ativo e operando? Donald Trump os destruiu. Nima, por que você odeia os Estados Unidos? Nima, why do you hate America? E se aproximadamente Tel Aviv era um lugar? Verdadeiriza exatões de Perstina. And in any event, we appointed E de qualquer forma, nós nomeamos um dos terroristas do ISIS. Ele costumava fazer parte do ISIS, mas depois passou para outras organizações terroristas. Agora ele é o presidente da Síria. Então eles estão ocupados demais matando cristãos e alauítas. E depois há o apoio de longa data aos curdos. Sabe, ao refletir sobre os últimos 100 anos de envolvimento dos Estados Unidos em relações exteriores, vejo os Estados Unidos como uma Lucy malévola, cruel e perversa, certo? Do quadrinho Peanuts, de Charles Schulz. Lucy sempre tentava convencer Charlie Brown a chutar a bola de futebol americano. Ela colocava a bola e dizia, "Vamos, Charlie, chuta." Charlie corria para tentar chutar e ela puxava a bola. Come on, Charlie, kick it. Charlie would run up and try to kick it. She'd pull it away. Legs would fly up in the air and he'd fall on his As pernas dele voariam para o ar e ele cairia de bunda. Então, vez após vez, recebemos esses diferentes grupos étnicos, os curdos. Ei, confie na gente, cara. Trabalhe conosco. Vamos te ajudar. Vamos proteger o seu povo. Vamos garantir que seus interesses sejam preservados. E então, lute essa guerra por nós. Vá para o Irã, veja se consegue matar alguns iranianos por nós, ou algo assim. E então, quando vem a retaliação e eles começam a ser mortos e vêm até nós pedindo ajuda, respondemos, quem é você? Não me lembro de ter te conhecido. Fizemos isso com os Hmong no Camboja e no Laos. Tivemos todos esses grupos asiáticos que nos apoiaram na Guerra do Vietnã. Nós os traímos. Quero dizer, é isso. Estou esperando alguém fazer o que eu chamaria de o filme de terror verdadeiro. E o filme de terror seria este. And the horror movie would be this. Instead of just the zombie apocalypse, Em vez de apenas um apocalipse zumbi, seriam todas aquelas pessoas, aqueles estrangeiros que lutaram em nome do que achavam ser uma causa dos Estados Unidos. Pessoas que o próprio país convenceu a pegarem armas, a sair para matar outros. Todos eles se levantam dos mortos, se unem e vêm nos atacar como vingança. Porque veja, o que estamos fazendo aqui na Síria, lembre-se, há mais de um ano, eles estavam comemorando. A Rússia foi expulsa, o Irã levou um soco no nariz, temos tudo sob controle. E hoje, os dois lados que os Estados Unidos supostamente apoiam estão se matando em uma guerra em grande escala. A Turquia está lutando para ter influência, e Israel também. Então a única coisa em que somos bons é em destruir. So the only thing we're good at is breaking things. Você também pode incluir no grupo de pessoas que deveriam nos odiar, os tchecos e os húngaros. Coronel, apenas para encerrar esta sessão, acho que uma das questões mais importantes na mente dos europeus neste momento é como lidar com o governo Trump, ou com quem quer que venha depois de Donald Trump, talvez J.D. Vance. Existe essa mentalidade nos Estados Unidos que vê a Europa como algo que pode ser sacrificado para enfrentar a Rússia ou a China, de modo a fortalecer de alguma forma a posição e o poder dos Estados Unidos. O senhor acha que a realidade está atingindo a Europa? Ou eles ainda estão tão entorpecidos que não querem entender o que está acontecendo? Porque ser tão dependente dos Estados Unidos é doloroso para eles, como podemos ver agora. Sabe, acho que o último é o sentimento mais forte. E a liderança que eles têm agora, quase em todos os lugares, mas especialmente nos principais países, está simplesmente desconectada, na minha opinião. A OTAN acabou. Está morta. Já não é realmente uma aliança. A coisa mais rápida e melhor que os europeus poderiam fazer, e isso vai soar um pouco radical, seria voltar ao começo, quando eles tinham a união do aço e do carvão e construíram a UE. Eu mandaria embora todas as pessoas que estão dirigindo a UE agora e a reconstruiria por consenso da liderança, se fosse possível conseguir isso. By consensus of the leadership, if you could get it.
À força, se não fosse possível, eu tiraria a liderança e faria disso o ponto central de uma identidade de segurança europeia. Eles já são uma ditadura, então vamos dar a eles um motivo para ser uma. Vamos deixá-los gerenciar o desenvolvimento de uma identidade de segurança europeia, em vez da OTAN como força de segurança. E vamos fazê-los trabalhar nisso. Vai ser muito difícil, porque criamos uma bagunça enorme com a Ucrânia. Coloco grande parte da culpa em nós, mas também um pouco neles. E a culpa contínua, quase de forma dramática, sobre eles, eventualmente para incorporar a Rússia. E eu começaria conversas dentro de 1 ou 2 anos com Putin, ou quem quer que esteja no poder. E eu tentaria garantir que desenvolvêssemos essa arquitetura, levando a Rússia em consideração. Talvez leve 10 anos para realmente chegar lá. Mas a Europa precisa assumir sua própria segurança e precisa que as potências mais proeminentes sejam líderes nesse processo. Assim como foram na União do Carvão e do Aço e na transição para a União Europeia, a moeda comum e todo o restante. Se não fizerem isso, veremos uma Europa que se volta para si mesma e se parece muito mais com a Europa dos anos 30, por assim dizer, com tecnologia moderna e tudo mais aprofundando essa mudança profunda em vez de qualquer outra coisa. E isso, na minha opinião, seria uma tragédia. Larry, suas considerações sobre Earthstat encerramos. Compreensão da Europa. Sim. Is that possible? Isso é possível. Quer dizer, é uma loucura total. Achei que deveríamos também falar um pouco sobre o completo show de palhaços em Davos. Então lá está o Zelensky aparecendo e basicamente gritando com todo mundo. Ele estava descontrolado, como uma criança. Meu Deus. Então depois disso, Donald Trump se reúne com ele e afirma que sim, conseguiu um acordo com Zelensky para fazer concessões territoriais, tipo abrir mão do Donbass. E em poucas horas, Zelensky basicamente diz: de jeito nenhum, eu não disse isso. Isso é loucura. Então tem isso. Você tem a Europa sendo completamente humilhada por Donald Trump. Quero dizer, as coisas que Trump e sua equipe, Scott Bessent, o secretário de Comércio Bessent, secretário do Tesouro, estavam fazendo, sabe, insultando Trump. Não que eles não merecessem. Quer dizer, longe de mim dizer que os europeus foram inocentes nessa história ou que não mereciam aqueles insultos. Mas o que isso revelou é que a Europa é um território vassalo, que eles estão completamente sujeitos à dominação dos Estados Unidos. E não têm um pingo de autoestima, nem os meios econômicos ou militares para se impor. Mas sabe, não ajuda o fato de que, por mais loucos que sejam, eles são equilibrados por um cara igualmente louco em Washington, D.C. De novo, Donald Trump. Essa obsessão em tomar o Ártico com base em falsos pretextos, ou em assumir o controle verde para que possamos garantir a região do Ártico. E aí você tem que se perguntar, o que diabos isso quer dizer? Garantir a região do Ártico. Vamos o quê? Enviar uma frota de quebra-gelos que nem temos, basicamente criar um perímetro de segurança e dizer, você não pode navegar aqui sem nossa permissão. Vamos afirmar que possuímos os direitos minerais sobre partes daquele território, mesmo sem ter força militar para fazer valer isso? E, novamente, em vez de perguntar se podemos nos relacionar com o mundo de uma forma que nos permita trabalhar com os chineses e os russos, se há energia a ser extraída do Ártico, com que propósito? É para extrair petróleo e permitir que certas empresas e indivíduos fiquem ricos? Ou estamos falando em extrair para que todos os países tenham acesso à energia de baixo custo, permitindo que invistam em seu povo e desenvolvam infraestrutura em seus próprios territórios? Qual é o nosso objetivo? É realmente tornar os outros melhores, ou é subjugá-los, usá-los para nosso próprio benefício, sem qualquer consideração pelo que acontece com eles? Acho que toda essa reunião de Davos foi um sinal de que toda a ordem econômica internacional está se desintegrando,
e o Ocidente está em uma situação meio desesperada. Eles não sabem o que fazer. Estiveram no comando, dirigindo o ônibus, controlando as coisas por mais de 70 anos e, de repente, não têm mais o controle. O que Rússia e China estão fazendo juntas, sob o rótulo dos BRICS, está assustando-os profundamente. Deixe-me comentar algo sobre o Scott Bessent aqui, já que o Larry o mencionou. Eu assisti a uma de suas entrevistas e o discurso dele, aquela resposta quase arrogante sobre a beleza das sanções dos Estados Unidos, foi simplesmente revoltante. Quero dizer, ele falava como se as sanções americanas fossem o ápice de tudo, a chave para todos os aspectos das relações internacionais e que os Estados Unidos sabiam exatamente como aplicá-las. E o Scott Bessent seria o maior arquiteto delas na face da Terra. Sinceramente, se eu fosse o entrevistador, as perguntas seguintes teriam sido torturantes para ele. Que desempenho repugnante. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América falando desse jeito. Nossas sanções são belas. Our sanctions are beautiful. Sim, quero dizer, ele é outro exemplo de alguém completamente desconectado da realidade. E é isso que torna toda essa administração Trump tão alarmante. Quero dizer, uma coisa é focar em Donald Trump e dizer que tudo se resume a Donald Trump, mas o Trump está sendo apoiado por um grupo inteiro de bajuladores que ficam dizendo a ele que é o maior, o melhor e o mais inteligente. E sabe, não posso culpá-lo. É natural gostar quando as pessoas te elogiam e então você para de se olhar de forma objetiva. Nima em silêncio. Você travou aí, Nima? Ah, aí está, ele voltou. Sim, sim. Obrigado. Sim, muito obrigado, Larry Wilkerson e Larry Johnson. Você tem uma operação acontecendo por aí, provavelmente em Teherã. Você ainda está em Teherã, certo? A liderança aí é melhor do que em qualquer lugar perto de mim. Estou a cerca de 24 quilômetros de Washington. Então é isso, é? Você está nos dizendo para calar a boca e ir embora? Vou entender isso como um sim. Sim, sua voz está meio cortada. Não estou te ouvindo. Você consegue me ouvir agora? Obrigado. Obrigado, Larry, por estar conosco hoje. Sim, você consegue me ouvir agora? Muito obrigado. Eu disse isso. Você acabou de nos mandar calar a boca e ir embora. Não consegue nos ouvir? É? Tá bom. Tchau, tchau. Okay. Bye-bye. 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 Tchau. Até logo. Tchau.